Eu não quero me sentir vigiada. Essa foi a frase que apareceu na notificação do meu celular às 2h37 da manhã, uma terça-feira qualquer, enquanto eu terminava um relatório chato da empresa com os olhos ardendo e um Red Bull quente do lado. Eu não quero me sentir vigiada. Li e reli aquela mensagem umas 3 vezes, tentando entender se era sério, se era ironia, se era mais uma daquelas conversas que viram briga sem aviso. Mas não era ironia. Era minha namorada. Paige. E ela estava falando de mim. Mais precisamente, estava falando do fato de que eu havia perguntado, mais cedo naquele mesmo dia, se ela realmente tinha ido jantar com as colegas de trabalho como disse, já que um conhecido nosso postou um story num bar em Austin e ela apareceu rindo no fundo, com um cara que não era colega de nada. E, para ser claro, eu só perguntei. Não gritei. Não acusei. Não fiz escândalo. Só mandei. Ei, amor. Vi um story do Daniel. Você tava lá? Pensei que o jantar era com as meninas. Quase 8 horas depois, ela me responde com um. Eu não quero me sentir vigiada. E ali eu entendi tudo. Entendi que eu estava sendo pintado como cara controlador, quando, na real, ela só não queria ser confrontada com a própria contradição. Entendi que aquela história de preciso de liberdade era só o novo discurso da moda para quem não quer ser responsabilizado por nada. Mas antes de entrar no que aconteceu depois, e em como tirei meu sobrenome do cartão de crédito dela sem falar uma palavra, deixa eu voltar um pouco. Meu nome é Matheus, 30 anos, brasileiro morando em Austin, Texas, há quase 7 anos. Trabalho com segurança cibernética numa empresa de consultoria que atende clientes grandes, tipo universidades e bancos locais. Não sou rico, mas estou bem estabilizado. Meu carro é quitado, meu aluguel tá em dia, e minha conta bancária me permite comprar Whey sem parcelar. Conheci a página num grupo de hiking no Facebook. Eu entrei porque queria melhorar meu condicionamento, ela porque adorava a natureza, segundo ela mesma disse, enquanto fazia stories com filtro de pele em plena trilha no Barton Creek Greenbelt. Mas enfim, ela era linda. Aquela beleza clássica americana, cabelo loiro quase branco, olhos azuis claros, risada alta. E um charme que, na hora, me deixou sem reação. A gente começou a sair logo depois de uma caminhada em grupo. Papo bom, beijo ótimo, energia leve. Ela tinha umas opiniões meio confusas sobre astrologia e cura com cristais, mas eu achava até fofo. No começo, tudo parecia equilibrado. Ela vinha muito na minha casa, cozinhava comigo, ria das minhas piadas. Comecei a pensar em algo sério. 2 meses depois, ela me pediu ajuda com o cartão de crédito. Tá difícil, Matheus, meu limite vive estourado. Queria comprar umas coisas pro trabalho, mas minha fatura tá uma bagunça. Você acha que poderia me colocar como dependente no seu? Eu hesitei. Não por mesquinharia, mas porque, né? 2 meses. Ela percebeu a pausa e completou. Claro, eu vou usar só para emergências. Tipo gasolina, Uber, alguma coisinha assim. Posso até te mandar print toda vez que usar. Confia em mim. E como todo bom namorado em potencial que não quer parecer desconfiado demais, eu confiei. Abri um cartão secundário no meu nome, coloquei o sobrenome dela junto com o meu, o sistema do banco permitia, e avisei. Qualquer coisa fora do combinado, me fala. Sem surpresas, ok? Ela me beijou, fez aquele olhar de filme adolescente e prometeu. Primeira semana? Tudo certo. Compras pequenas. Uber, fast food, uma farmácia. Segunda semana? Uma compra de $87 numa loja de cosméticos. Terceira semana? Roupas. Quarta semana? Um débito de $120 num bar que eu nunca fui, e que, curiosamente, era o mesmo do story onde ela apareceu com o tal cara. Quando confrontei, veio o clássico. Eu paguei pra mim e pras meninas. Elas tinham esquecido a carteira. E depois me ressarciram. Só não depositei ainda. Só que ninguém ressarce $120 em silêncio.
E nenhum jantar de meninas inclui cerveja artesanal e shots de tequila. Foi depois disso que comecei a observar. Não fuçar, observar. Ela dizia que ia trabalhar até mais tarde, mas postava selfie na casa da amiga. Dizia que estava exausta, mas aparecia em foto em showzinho de bar. Sempre com justificativas boas. Sempre com uma explicação na ponta da língua. E sempre me fazendo parecer exagerado por questionar. Foi aí que me toquei, eu não era namorado. Era patrocinador emocional. Desses que pagam o jantar, mas não são convidados pro brinde. E quando ela me mandou aquele "não quero me sentir vigiada", eu entendi o que era, de verdade. Ela queria liberdade financiada. Liberdade para viver o que quisesse, no meu nome. Mas ela esqueceu de uma coisa, o cartão também estava no meu nome. E, mais ainda, ela esqueceu que quando alguém mostra que não quer ser acompanhado, o mínimo que se espera é que vá sozinha. Se tem uma coisa que eu aprendi com a Paige, é que tem gente que não mente descaradamente. Só omite com tanta habilidade que você começa a duvidar da própria percepção. E no caso dela, tudo sempre vinha com um verniz de leveza. De não vamos problematizar demais. Quando eu dizia que achava estranho ela sumir do nada, ela dizia que precisava de momentos offline. Quando eu apontava contradições nas histórias, ela me abraçava e dizia: "Você pensa demais, amor. Curte o momento." E o cartão, o maldito cartão, foi a linha que conectou tudo. Nos primeiros meses, até tentei acreditar que o uso dela era pontual. Mas aos poucos fui notando que o cartão não era usado em emergência nenhuma. Era usado para sustentar um estilo de vida que ela queria, mas não podia bancar, e que, convenientemente, eu podia. As compras variavam de um lanche no meio do expediente, que saía por $25 num lugar onde até a água tem glitter, até presentinhos que nunca chegavam. Teve uma compra em loja de suplementos, de $160, que eu achei que fosse para mim, já que comentei que estava sem creatina. Mas não. Era um combo de colágeno, cápsula de cabelo e probióticos premium. Quando perguntei, ela disse: "Amor, são coisas de saúde. Você quer que eu fique bem, não quer?" Outra vez, vi uma notificação de uma compra de $98 no Uber às 2 da manhã de um sábado. Mandei mensagem na hora. "Tá tudo bem?" Demorou meia hora para responder. "Sim." A Ana estava bêbada e pedi Uber para ela. Achei mais seguro. Você ficaria orgulhoso. E mais uma vez, o jogo virou. Eu não era o cara que tinha razão de perguntar. Era o cara que deveria ficar orgulhoso da generosidade dela. Esse era o padrão. Tudo era revirado para parecer que ela era altruísta, livre, sincera, e que eu era o desconfiado, tenso, paranoico. A gota d'água veio quando ela esqueceu de me avisar que ia viajar. Sim. Viajar. Eu estava voltando de um trabalho remoto em San Antônio quando resolvi passar na casa dela com os doces brasileiros que encontrei numa vendinha. Mandei mensagem, ela não respondeu. Liguei, caiu na caixa postal. Quando cheguei no prédio, a vizinha dela, uma senhora que sempre falava comigo, disse: "Ah, a Paige. Viajou hoje cedo, né? Que sorte ela ter conseguido aquela promoção de última hora. Cancún é lindo." Sim. Cancún. De novo. Que ironia, né? Fiquei parado. Atordoado. Fiz aquela cara de sim, claro, e voltei pro carro. Peguei o celular, abri o app do banco, e lá estava. Passagem aérea, $412, American Airlines. Hotel Riviera Azul, $630. Duty Free, $76. Tudo no cartão que levava o meu sobrenome. Eu não sabia se ria, chorava, gritava ou só largava tudo. Ao invés disso, fui para casa. Silenciosamente. Sentei, liguei o notebook, entrei no painel do cartão e cliquei em remover titularidade conjunta. Sim. O banco permitia fazer isso se o cartão estivesse só no meu nome como responsável principal. Tirei o nome dela, cancelei o cartão físico, pedi um novo.
Em 10 minutos, apaguei a conexão financeira mais tóxica que já tive. Depois, mandei uma única mensagem. Vi que você foi para Cancún. Boa viagem. Ah, o cartão que você usava não funciona mais. Acho que assim você não vai se sentir vigiada. Ponto. Demorou 3 horas para responder. Ela estava em voo, provavelmente. A resposta? Rafa, você é ridículo. Eu ia te avisar. Era uma coisa de última hora. E você me expôs ao constrangimento de tentar pagar um jantar e o cartão não passar? Isso é abuso emocional. Ri. Mas ri com gosto. Porque ela usou o abuso emocional para descrever o fato de não poder mais gastar meu dinheiro em silêncio. Eu não respondi. No dia seguinte, ela tentou ligar. Ignorei. Depois, mandou o áudio. Eu tô aqui, em outro país, sem acesso ao meu dinheiro, por sua culpa. Eu nunca fiz nada para merecer isso. Você tá sendo cruel, Matheus. De verdade. Nunca imaginei isso de você. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu me senti leve. Porque não era crueldade. Era só limite. E ela não estava acostumada com isso. Ela estava acostumada com discurso. Com manipulação emocional. Com gente que não reage. Mas eu reagi. Nos dias seguintes, amigos em comum me mandaram prints. Ela postou no Instagram uma foto numa espreguiçadeira com a legenda: liberdade não tem preço. Mas tem consequências. E nos comentários: homem nenhum vai me controlar. Feminilidade não se pede desculpa. Quem se sente vigiado, é porque tá com medo da própria sombra. E lá estavam as amigas de sempre, aquelas que nunca pagaram uma rodada, aplaudindo. Mas também estavam os comentários de gente que sabia da história. Gente que disse: curioso como liberdade sempre vem com o cartão dos outros. Empoderamento não é sinônimo de dependência. Liberdade com dinheiro alheio é só abuso disfarçado. E eu? Silenciei tudo. Não entrei na briga. Não fiz textão. Não me expliquei. Porque, dessa vez, a única explicação necessária era o sumiço do meu sobrenome no cartão dela. Depois que tirei meu sobrenome do cartão de crédito da Page, pensei que aquilo encerraria a história. Mas com gente como ela, nada termina com um simples fim. Nos dias que seguiram a desativação do cartão, eu esperava que ela simplesmente me ignorasse. Que seguisse a vida em Cancún, que talvez fizesse um post sobre renascimento espiritual e encontrasse outro patrocinador emocional por aí. Mas não. A Page não sumiu. Ela atacou. Começou sutil. Um story no Instagram com o texto: quando o homem tenta te silenciar, você grita com liberdade. Com uma selfie maquiada, num rooftop, segurando um drink rosa. Depois veio o post no feed, uma montagem de fotos da viagem. Ela na praia. Ela no quarto do hotel, sem legenda. Ela com um chapéu gigante escrito indomável. E, claro, o print de uma mensagem de texto que eu nunca enviei, ou que ela escreveu para si mesma. A legenda? Já fui a mulher que pedia permissão. Agora eu sou a mulher que fecha a conta. Sim. A mesma mulher que tentou pagar a conta com o cartão que levava meu nome. A cara de pau era assustadora. Mas o pior foi ver as curtidas. Tinha gente que comprava o discurso dela. Gente que não sabia da história, ou que escolhia ignorar. Porque a internet adora a mulher ferida, forte, que se liberta. Mesmo que, nesse caso, a libertação tenha sido financiada por um cara que só queria transparência. No terceiro dia, o jogo virou. Um amigo nosso em comum, o Lucas, que conheceu a gente num churrasco da empresa e tinha contato com os dois, me mandou mensagem: Bru, posso perguntar uma coisa? Vocês terminaram mesmo? Por que ela tá dizendo que você a humilhou em Cancún? Demorei alguns segundos para digerir aquilo. Ela tá dizendo o quê? Que você cortou o cartão sem avisar, que ela passou vergonha no restaurante, que teve que pedir dinheiro emprestado para voltar.
E que você controlava todos os passos dela desde o começo. Fechei os olhos, respirei fundo. Ali, entendi que ela não ia parar. E, mais ainda, entendi que se eu não me posicionasse, ela ia controlar a narrativa, como sempre fez. Então fiz o que nunca quis fazer, montei um pequeno dossiê. Simples. Direto. Prints das compras não autorizadas, prints dos meus avisos sobre o uso do cartão, áudio dela dizendo pode deixar que vou te avisar sempre que usar e, claro, o extrato com as datas das passagens, hotel e duty free. Nada ofensivo. Nada apelativo. Só fatos. E enviei pro Lucas. Não quero expor ela. Mas também não vou deixar que me pintem como abusivo. A verdade é essa. Você decide o que fazer com isso. Ele visualizou. Silêncio por meia hora. Depois respondeu. Mano. Tô em choque. Ela realmente distorceu tudo. Valeu por confiar. No dia seguinte, mais 2 amigos mandaram mensagem. Cara, eu caí na história dela. Fui um idiota. Me desculpa. Ela apagou uns stories agora. Acho que a bomba estourou. E estourou mesmo. Alguém, provavelmente o Lucas, contou que ela estava mentindo. E as mensagens começaram a pipocar. Gente que conhecia a Paige há anos dizendo que não era a primeira vez que ela fazia isso. Que ela tinha histórico de se apoiar em caras e depois sair como vítima quando a conta chegava. A cereja do bolo foi a mensagem da Raquel, colega de trabalho da Paige. Nós tínhamos nos falado umas 2 vezes em eventos, sempre muito educada, discreta. A mensagem dela veio no meu Instagram. Oi, Matheus. Não nos conhecemos muito, mas eu precisava dizer, vi a forma como a Paige distorceu tudo e fiquei incomodada. Ela me contou uma versão que não fazia sentido. E quando o Lucas mostrou o que você mandou, tudo se encaixou. Só queria te dizer que você não tá sozinho. E que você fez certo. Não respondi de imediato. Fiquei ali, encarando a mensagem, sentindo uma mistura de alívio, vergonha e, pela primeira vez, validação. Eu não estava louco. Não era controlador. Só estava lidando com alguém que sabia usar palavras como armas. Na mesma noite, ela me mandou um áudio. Você expôs minha vida. Você fez as pessoas ficarem contra mim. Você criou um circo para limpar sua imagem. Parabéns, Matheus. Conseguiu o que queria. Ri. Dessa vez com gosto. Respondi com um texto. Não expus nada. Só mostrei o que você tentou esconder. Se a sua verdade não se sustenta quando os fatos aparecem, o problema não sou eu. Ela visualizou. Não. Respondeu. No dia seguinte, postou um story com a frase. Dessa vez, não vou lutar. Que a verdade se revele no tempo certo. Não teve curtidas. Não teve comentários. O tempo certo já tinha chegado. A real virada dessa história não foi quando eu tirei o nome dela do cartão. Foi quando as pessoas pararam de acreditar nela. Porque com a Paige, tudo sempre girou em torno da narrativa. E quando ela perdeu o controle disso, perdeu tudo. Depois que o Lucas, e mais gente, soube da verdade, os convites pararam. As curtidas diminuíram. O tom dos stories mudou. Saiu a Paige confiante, selvagem e indomável. Entrou a Paige em modo passivo-agressivo e com legendas existenciais. Cuidar de si também é saber quando parar de lutar. Silêncio também é resistência. Não é fuga se o ambiente te afogava. 3 posts, um objetivo, se manter no papel de vítima. Mas ninguém mordeu mais a isca. E foi aí que, pela primeira vez, vi a Paige realmente abalada. Uma amiga em comum me contou que ela tentou organizar um encontro no rooftop de um hotel boutique em Austin, aquele tipo de rolê que ela adorava postar. Mas só 2 pessoas apareceram. As outras desmarcaram em cima da hora. Acho que foi a primeira vez que ela sentiu na pele o que é perder o centro emocional de um grupo. Não porque alguém te cancelou, mas porque a verdade, no fim, vaza.
Mesmo que você tente repaginar ela com uma legenda bonita. Enquanto isso, minha vida ia voltando pro eixo. Recuperei meu foco no trabalho. Voltei a treinar com consistência. Tirei do armário a guitarra que não tocava desde 2020 e reativei meu projeto musical engavetado. Dormia melhor. Comia melhor. Respirava mais fundo. Não precisei postar textão. Nem jogar indireta. Só existir em paz já era a vingança mais eficiente. E como se o universo quisesse me dar um empurrãozinho a mais, aconteceu uma coincidência bizarra. A empresa onde a Paige trabalhava abriu uma vaga nova, e quem se candidatou para coordenar o projeto foi a Raquel, aquela colega dela que me mandou mensagem. Meses depois, num happy hour com amigos em comum, Raquel me contou. Você acredita que ela veio me chamar no privado dizendo que esperava que eu não usasse nosso passado como critério? Ela falou isso mesmo? Falou. Como se fosse um aviso. E olha, Matheus, nem precisei dizer nada. Porque o RH já tinha ouvido histórias. Não de você, mas de como ela causava tensão interna com os colegas. E você pegou a vaga? Peguei. E ali eu percebi, a verdade não precisa correr. Só precisa andar no ritmo certo. Paige, por outro lado, parece ter ficado presa no próprio enredo. Meses depois, ainda tentava reciclar a narrativa de autoconhecimento doloroso. Cheguei a receber, por um amigo, prints dela mandando demais para conhecidos meus, tentando lhe explicar o outro lado. Mas já não importava. Porque ela tinha perdido o que mais prezava, o poder de controlar como era vista. E eu? Eu já não era o controlador que ela tentou pintar. Eu era o cara que só queria respeito, e soube, na hora certa, cortar o acesso. Literalmente. Teve um último episódio, claro. Porque toda história precisa de um epílogo inesperado. Um dia, recebo uma encomenda em casa. Um envelope com meu nome, sem remetente. Abri. Era o chaveiro. Sim. O chaveiro. Aquele mesmo que ela tentou me dar na volta de Cancún. O do cacto colorido, com a frase Viva la vida. Só que agora, ele estava quebrado ao meio. Sem bilhete. Sem explicação. Talvez uma tentativa de simbolizar algo. Talvez um recado. Talvez só orgulho ferido. Guardei? Não. Joguei fora. Tranquilamente. Porque no fim das contas, eu não precisava de souvenir. O que eu precisava, eu já tinha conquistado. Liberdade. Mas a verdadeira. Aquela que vem quando você para de financiar o teatro dos outros, e começa a investir em você mesmo. Hoje eu olho para trás e não vejo mais raiva. Nem dor. Vejo alívio. É curioso como, na hora, a gente acha que tá perdendo tudo. Que tá sendo duro demais por cortar alguém da nossa vida. Que talvez esteja exagerando por não aceitar uma desculpa com voz mansa e emojis de coração. Mas o tempo é um ótimo editor. Ele vai cortando os excessos, as manipulações, os filtros que a gente aplica quando quer acreditar que alguém ainda vale a pena. E quando o tempo terminou de editar minha história com a Paige, sobrou só a verdade. Eu tava bancando o bem-estar de alguém que me via como limite, não como parceiro. Alguém que dizia não quero me sentir vigiada, quando na real só não queria ser responsabilizada por nada. Que confundia liberdade com ausência total de consequência. Que falava em independência com o cartão de outra pessoa na bolsa. O pior tipo de gente, para ser honesto. E eu? Eu demorei a enxergar. Porque eu amava. E porque, como muitos caras que cresceram tentando ser bons homens, eu achava que o certo era ser paciente, compreensivo, flexível. Até o ponto de me dobrar. Mas aprendi que ser bom não é ser bobo. Que ceder não é se apagar. E que dar espaço não significa sustentar a fuga do outro com seus próprios recursos. Se tem uma lição que essa história me deixou, é a seguinte. Mão apontando para a direita com tom de pele claro quando alguém diz que precisa de liberdade, observe se essa pessoa sabe o que fazer com ela, ou se só quer andar livre com o seu cartão na carteira. Porque tem gente que não quer voar. Só quer trocar de carona.
E tem um outro detalhe, talvez o mais importante. Tirar o nome dela do cartão não foi vingança. Foi só o símbolo do que eu devia ter feito muito antes, tirar o nome dela da minha paz. E desde então, tudo mudou. Hoje em dia, quando começo a sair com alguém, já deixo claro, eu não sou controlador. Mas também não sou financiador de drama alheio. Se você quer liberdade, ótimo. Só não peça minha senha junto. Sei que muita gente que lê esse tipo de relato acha que a gente escreve por mágoa. Talvez em parte. Mas o verdadeiro motivo é outro, a gente escreve para lembrar. Lembrar que a gente merece reciprocidade. Que não é pedir demais querer transparência. E que confiar em alguém não deveria te custar o próprio equilíbrio financeiro ou emocional. Então, se você tá aí, lendo isso, e sentindo que tem algo errado no seu relacionamento, escuta esse incômodo. Porque às vezes, a resposta não tá nas brigas, nem nos silêncios. Tá nas faturas. Nos extratos. Nos sumiços explicados demais. Nos discursos que usam palavras bonitas para encobrir atitudes covardes. E quando tudo isso não fizer mais sentido, quando a balança pesar demais pro seu lado, faz o que eu fiz. Tira o nome dela do cartão. E coloca o seu no centro da sua vida, de novo.